Voltamos para o território Velton. Jamie está no meio da floresta aguardando a chegada dos seus lacaios, que chegam em seguida. Eles se desculpam pelo atraso enquanto Prota questiona o que eles descobriram. Felipe explica que a igreja de Genis vinha fazendo boas ações, fornecendo comida e abrigo para os necessitados. Jamie, claramente desconfiado, pergunta quando eles começaram a agir, ao que Felipe fala que foi logo após a queda da organização criminosa Lival, há 2 meses. Ele explica que, no começo, os cidadãos não davam atenção, mas que, com as boas ações contínuas, as pessoas começaram a depender da igreja, fazendo com que muitos se tornassem membros devotos. Felipe continua, dizendo que atualmente, a igreja de Genis é adorada como a mais benevolente em Raiz. Jamie, irritado, fala que eles jamais fariam algo pelo bem dos outros e questiona se eles acreditam que guerra e paz podiam coexistir. Os lacaios falam que não, mas Felipe fala que acredita que estão conectados. Jamie fala que é isso mesmo, que a igreja de Genis é uma paz sobre um monte de sangue e corpos, e que a guerra é o momento em que a sua divindade brilha. Ele continua, falando que os padres de Genis estão fazendo algo contra os próprios princípios. Ele tem certeza que as boas ações são escudos para mascarar o trabalho sujo e ordena aos lacaios para descobrir do que se trata. O cenário muda e vemos o garoto que esbarrou no Prota na noite que ele estava investigando. Descobrimos que ele está morando em um orfanato. Ele conversa com o padre, dizendo que lá era o paraíso comparado com a sua vida de antes, ao que o padre responde que ele passou por muita coisa e aqui descobrimos que o nome do garoto é Rick, e o padre termina dizendo que ele não precisa mais se preocupar. Rick volta para casa, onde é recebido pela sua irmã mais nova. Então descobrimos que a sua irmã, Ana, é cega e que por isso, seus pais os abandonaram. Rick pensa que, para proteger sua irmã, fez muitas coisas ruins, mas que um dia, alguém estendeu a mão para eles. Ele pensa que quer espalhar essa felicidade e se tornar um padre para espalhar o milagre. Enquanto caminha com Ana, outro órfão chega perguntando se eles ouviram a notícia, ao que Rick pergunta qual notícia. O órfão fala que, outro garoto do orfanato, Chino, foi favorecido por Deus e irá para a igreja principal se tornar padre, deixando Rick surpreso. Durante a noite, vemos James sobrevoando a cidade. De repente, ele enxerga um corpo na rua e decide ir investigar. Ele se pergunta o que há com a energia do homem, mas entende que é energia sagrada nojenta. O Prota percebe que ele é um cavaleiro sagrado e pensa se não seria melhor eliminá-lo, mas, de repente, o homem agarra a perna do Prota. Para nossa surpresa, o homem desmaia depois de falar que estava faminto. Jamie, irritado, decide ir embora e deixar o homem para morrer de fome, mas, no dia seguinte, tem uma surpresa no café da manhã. O homem estava sentado à mesa cumprimentando Prota. Ele fala que, se não fosse pela ajuda do conde, ele teria morrido nas ruas, ao que Argeno responde que não fez nada e que era graças às tropas que o carregaram. Vemos Jamie claramente desconfortável, se perguntando por que de seus pais tratarem o desconhecido tão gentilmente. Argeno fala que a sua esposa ficou surpresa quando o homem disse que servia a deusa da misericórdia e punição, Piro, ao que o homem pergunta se tem algum problema. Cias pergunta ao homem se ele conhece o bispo Cefira, e completa falando que é da família Bel, ao que o homem levanta assustado e dá as suas saudações. Jamie fica surpreso e se pergunta o que está acontecendo. Ele pensa que sabe que a igreja Piro existe no território Afon, onde a família Bel vive, mas pensa que essa não pode ser a razão para o homem se prostrar. Ele pensa que, para um cavaleiro santo agir assim, a pessoa deveria ser ao menos um bispo. Jamie veste a máscara de criança curiosa e pergunta ao conde Argeno por que o homem está saudando a sua mãe, enquanto pensa que quer morrer por se prestar a esse papel. Argeno ri e fala que é uma longa história e que contaria em outro momento, o que faz o Prota amaldiçoar por tê-lo feito agir assim à toa. Jamie se pergunta se a família Bel é próxima da igreja Piro. Ele pensa que seria problemático, já que ele pretende destruir a deusa. O cenário muda e vemos o conde Argeno e o homem conversando no escritório. Ao ser questionado se o motivo da sua visita era para expandir a influência da igreja de Piro, o homem entra em desespero e fala que está perseguindo alguém. Ele afirma que está perseguindo um criador de quimeras, o que assusta o conde Argeno.
O homem diz que o assunto é restrito e não pode falar mais para quem não está envolvido, ao que o conde Argeno pergunta se ele está pedindo ajuda. O homem confirma, dizendo que a ajuda de um mestre da espada seria muito útil. O conde fica pensativo, então temos uma explicação sobre as quimeras. Aqui descobrimos que externamente, quimeras são feitas de várias criaturas, mas os seus criadores são criminosos pois o núcleo de uma quimera é um humano. O conde pensa que, pode até existir criador que não use humanos, mas não houve nenhum criador conhecido que fez isso. Ele fala que não pode prometer ajuda mas que, devido à relação do seu sogro com a igreja Piro, ele não pode fechar os olhos para isso. Ao dizer que vai ajudar, o homem agradece exageradamente. O conde então pergunta por que a igreja está atrás de um criador de quimeras e por que não pediram ajuda ao reino. O homem fala que tem certeza que o reino ajudaria se soubessem, mas fala que a igreja perderia prestígio, já que o criador de quimeras já sacrificou mais de 10 cavaleiros sagrados. O conde então conclui que as quimeras agora podem usar o poder sagrado. No jardim da mansão, vemos Jaime caminhando pensativo. Com uma aparência mal-humorada, ele pensa que ele nunca se imaginaria ansioso pela hora do chá. Ao chegar, a nossa irmãzinha fofa pede para ele sentar logo. Sears, percebendo o humor do prota, pergunta o que o está deixando tão curioso. Jaime não perde tempo e pergunta por que o homem se ajoelhou para sua mãe durante o café da manhã. Sears fala que sabia que ele perguntaria isso. Ela fala para o prota que o seu bisavô materno, avô de Sears, é o salvador da igreja de Piro. Sears fala sobre um incidente no jardim de Portsmouth, um incidente onde os seguidores do Rei Demônio usaram a relíquia sagrada da igreja Piro para tentar invocar o Rei Demônio, mas falharam. Sears fala que seu avô morreu tentando impedi-los de invocar o Rei Demônio. Após isso, a igreja deu o título de arcebispo para a família e jurou tratar as gerações futuras como bispos pelos próximos 100 anos. Jaime solta uma risada maligna enquanto pensa que vai matar a deusa Piro, mas que vai aproveitar bastante a influência dela até lá. À noite, no orfanato, vemos a despedida das crianças ao garoto que foi escolhido pelo padre. Em meio à multidão, Rick e Anna aparecem felizes. Rick pensa que enfim Shino irá para o Monte Shongon, a igreja principal. Eles se despedem e Rick fica pensando que um dia também se tornará padre. Mais tarde, vemos a carruagem parando em frente a uma casa, então o padre avisa que eles chegaram, ao que Shino pergunta se já chegaram, enquanto pensa que a carruagem não andou muito. Ele pergunta se esse é o ramo principal da igreja, Monte Shomon, ao que o padre só manda segui-lo. Shino insiste que acha que estão no lugar errado, mas o padre fala que está tudo bem e que ele deve segui-lo. Ele continua questionando enquanto eles vão em direção ao porão, mas o padre continua sem resposta, até que eles chegam em uma sala e o padre avisa ao bispo, que estava na sala, que ele o trouxe aqui. Shino pergunta ao bispo se ele não tinha sido selecionado, então por que eles estavam em um lugar sinistro ao invés de Shongon. O bispo responde com um sorriso maléfico que, este lugar é onde eles alcançariam a sua utopia, e fala que estava curioso no que a criança pura e inocente iria se tornar. Um homem estranho entra na sala falando que, desta vez, a amostra experimental é muito decente e fala que ele dará uma bela quimera. Na manhã seguinte, no território Velton, vemos Jaime caminhando com um homem pelo território. Ele pensa que é muito azarado, pois, o conde Argeno mandou ele guiar o forasteiro. O homem agradece o prota pelo passeio e tenta oferecer um aperto de mão como agradecimento, mas Jaime pede para trocar o aperto de mão por resposta a uma pergunta. O homem aceita e pede que ele pergunte à vontade. Jaime pergunta sobre o que ele conversou com o conde, deixando o homem assustado. O homem pensa que foi uma pergunta inesperada, ele tenta desconversar mentindo que eles falaram sobre o prota, mas logo é desmascarado. Jaime sai irritado falando que se ele não quer falar, então não fale, e que nenhuma criança acreditaria na mentira dele. Enquanto o homem se desculpa, Jaime fala que lembrou de um lugar que eles não visitaram, a filial da igreja de Genis. Na frente da igreja, vemos Rick varrendo, quando ele percebe a chegada do prota. Ele grita para Jaime, que logo lembra onde o encontrou. Jaime tenta desconversar, dizendo que não o conhece, enquanto pensa que não adiantou mudar a cor do cabelo. Rick corre em direção ao prota enquanto fala que quase não o reconheceu por ter pintado o cabelo, e acaba cruzando na frente de uma carruagem em movimento.
Jamie lança uma magia, Área das Correntes, para parar a carruagem, ao que o homem corre para salvar Rick, e se impressiona com a magia do prota. Depois do incidente, Rick pergunta em choque se realmente ainda está vivo. Enquanto agradece a Jamie, o homem presta atenção no prota, incrédulo de seu poder. Ele pensa que a magia que ele viu foi muito mais forte que qualquer outra que ele tenha visto, e que Jamie é um gênio. Ele pensa que em alguns anos, o prota vai ser tão poderoso que ele não vai ser capaz de olhar nos seus olhos. Jamie chama a atenção do homem, que estava perdido em pensamentos. Ele fala para irem logo para a igreja de Genise e o homem confirma. Rick os guia enquanto explica que já pretendia ir lá. Ele explica que o lugar é um orfanato para crianças como ele que não tem para onde ir. Ao chegar, ele cumprimenta a freira, que pergunta quem são os visitantes. Rick explica que ele quase foi atropelado e que eles o salvaram da carruagem, então a freira os agradece, ao que o homem fala que só fez o que ele, como o padre que serve Piro, deveria fazer, o que chama a atenção da freira. O homem termina falando que Jamie fez a maior parte do trabalho, ao que a freira pergunta quem é ele. O prota se apresenta como filho do lorde do território. A freira se desculpa por não ter reconhecido pelo cabelo do Jamie. Jamie desconfia dela, se perguntando o que há com a expressão que ela fez, e, se ela nasceu no território do conde, ela deveria reconhecer a cor do cabelo do prota assim que o visse. Além disso, o prota suspeita que ela esteja escondendo algo. A freira entende que eles estão ali para visitar, então ela manda Rick acompanhar Jamie e pede para o homem acompanhar. O prota desconfia que ela está tentando separá-lo do Raiz. E só aqui descobrimos o nome do padre. Sério mesmo, voltei 2 capítulos para checar se não foi mancada minha, mas enfim, sigamos. Jamie, desconfiando que a freira tentaria se livrar de Raiz, fala para ele não se esquecer que eles iriam jantar com seu pai mais tarde, enquanto pensa que é apenas para o caso dela pretender fazer algo. Rick, tentando agir com formalidade, depois de descobrir que Jamie era filho do Lorde, mostra para o proto-refeitório, mas é repreendido pelo prota para que continue agindo como estava antes. Rick animado agradece, ele fala que mostrará todos os lugares para o prota, que pensa que não consegue entendê-lo por se animar tão fácil. Depois de conhecer todo o orfanato, eles chegam no quarto de Rick e Diana. Rick chama a sua irmã para apresentá-la ao prota, dizendo que ele é seu amigo e logo sua irmã surge, perguntando se isso é verdade. Jamie fica chocado ao ver Ana. Enquanto ela se apresenta, o prota pensa que Ana tem a disposição de uma santa. Ele pensa que, principalmente os olhos, estão transbordando de poder santo. Uma representante de um Deus. Eles são pessoas que servem a Deus, possuem a sua autoridade e podem usá-la livremente. Eles nascem com uma concentração de poder santo em uma parte do corpo. Jamie pensa que Ana perdeu a visão por causa do seu enorme poder, mas quando ela despertar, ela será capaz de ver todo o fluxo do mundo através de seus olhos. Ele pensa que há uma grande chance dela virar um inimigo problemático no futuro e se pergunta se não seria melhor matá-la agora. Rick, percebendo que Jamie está muito pensativo, pergunta se ele por acaso se apaixonou pela sua irmã. Enquanto ele brinca com a situação, ele acaba tomando uma pancada na cabeça, por Ana, que fala que tem uma pergunta. Ela pede ajuda com uma parte de um livro, ao que Rick responde que ajudará, enquanto segura a cabeça, acocado no chão. Rick lê o livro para Ana enquanto Jamie se pergunta de qual Deus veio o poder santo dela. Ele pensa que seja quem for, ele terá que ficar de olho neles. Rick, ao ver o prota saindo da sala, fala que vai acompanhá-lo. Durante a caminhada, Jamie pergunta se tem algo que ele deseja se tornar, ao que Rick responde que quer se tornar um padre. Rick comenta que, no dia anterior, um de seus amigos foi escolhido e levado para o Monte Shongon, e que ele estava com inveja. Nesse momento, o prota ligou os pontos, a igreja, o tráfico humano, os bandidos, o escolhido. Ele pensa que não pode ser, e pergunta para Rick onde ele estava antes de ir para o orfanato, ao que Rick responde que era garoto de recados da Lival, o grupo de bandidos eliminados pelo conde. Nesse momento Jamie entende tudo. Ali perto, Rai se despede da freira, ela fala que vai levá-lo de volta ao Lorde, já que eles estavam indo a outro lugar. Rai pensa que ela não revelou muito, provavelmente por não confiar em padres de outras igrejas.
Ele pensa que eles podem ter algo a ver com as quimeras. Eles encontram o Prota e a freira pergunta a Rick se ele mostrou tudo ao Jaime. Neste momento, o bispo de Genis chega com um cavaleiro. Ele fala que parece que um convidado importante chegou enquanto ele estava fora. Eles se cumprimentam, enquanto o bispo pensa que não sabe o porquê deles estarem lá. Jaime observa o cavaleiro atrás do bispo. Ele se pergunta o que há com essa energia sobrenatural. Ele pensa que a energia sagrada dele é poderosa e que ele deve ser um cavaleiro sagrado, mas, ao olhar para o Rais, ele pensa que há algo de errado com o cavaleiro. Depois de deixarem a igreja, Jaime observa Rais pensativo. Ele decide dar uma dica, e fala que Rick contou que um amigo foi mandado para Shangbon há 2 dias atrás após ser escolhido por Deus, e que ele esperava se tornar um padre também. No entanto, Raz não entende a indireta e fala que tem certeza que Rick conseguirá. Jaime tenta dar outra dica e fala que o conde subjugou uma organização criminosa que usavam crianças para tráfico humano. Ele continua, falando que Rick disse que estava nessa organização antes de ir para o orfanato. Nesse momento, Raz entende. O Prota decide dar mais uma dica e pergunta se a igreja de Genis sempre foi caridosa com os outros. Raz se pergunta como ele pode esquecer isso. Ele lembra que a igreja de Genis nunca faz caridade, e que a razão para construir um orfanato era para ter ingredientes de quimera. De volta no castelo do conde, Raz está contando para Argeno sobre as ligações da facção criminosa Libal e a igreja de Genis. Argeno fala que deixou a igreja existir por estar trazendo influência positiva para o território, ao que Rais responde que viu um cavaleiro sagrado com um bispo, mas não conseguiu definir se ele era mesmo um cavaleiro sagrado. O conde pergunta se ele quer dizer que era uma quimera usando energia sagrada, mas Rais fala que eles precisam de mais provas e que está decidido com a missão. O conde fala que enviará 3 pessoas para ajudá-lo e, ao erguer a mão, 3 pessoas surgem do nada. Ele completa dizendo que eles são sombras da família e que eles estão no nível especialista e definitivamente irão ajudar. Rais pergunta se eles são realmente cavaleiros, ao que Argeno responde que de certa forma são. Rais, cheio de motivação, agradece e afirma que terá certeza de descobrir quem eles são. Da janela do escritório, Dark informava Jaime da conversa. Ele pensou que era revoltante usar crianças como ingredientes das quimeras. Ele fala que crianças realmente são um bom ingrediente, mas que isso não era algo que um deus deveria fazer. Jaime dá uma carta para Dark e manda ele encontrar Raíza. Enquanto isso, o Prota se prepara, utilizando a magia Memorizar, que permite que o usuário imprima magias e utilização de mana na mente para que possa usá-los mais suavemente. Longe da mansão, os capangas conversam sobre até quando eles precisariam fazer esse trabalho. Enquanto Felipe fala que eles só precisam seguir as ordens, Jance reclama que não tem nada para fazer. Jance é atacado de surpresa por um invasor, mas desvia por pouco. Felipe manda ele correr e encontrar o mestre enquanto ele segura o inimigo. O inimigo enfurecido ataca novamente, tentando impedir que ele escape, mas Felipe empurra Jance da janela, sendo cortado em seu lugar. Neste momento, a magia Dimensão Sombria se ativa cercando toda a casa, e Jaime aparece, perguntando se foi chamado. Jaime fala que agora ninguém vai saber o que acontecer ali, pois o feitiço Dimensão Sombria é bem forte. O inimigo tenta atacar, mas o Prota ativa a magia de 5ª classe Gravidade, que intensifica a gravidade na área e suprime o alvo, impedindo os movimentos. O inimigo logo cai no chão, e nesse momento, Jaime ativa outra magia, o Aperto dos Mortos, que invoca mortos para prender o alvo. O invasor tenta se soltar, mas o Prota ativa mais uma magia, Sacrifício, uma magia que explode almas e mortos invocados. O inimigo sobrevive à explosão e volta a atacar, impressionando Jaime, mas então ele ativa outra magia, Marionete, que prende cordas à alma do alvo e o controla. O inimigo fica imóvel enquanto o Prota caminha na direção dele e fala que não há mais nada que ele possa fazer. O inimigo pensa que não há sentido em continuar lutando, então ele pensa que a melhor estratégia aqui é fugir. Ao perceber que o inimigo ia se autodestruir, Jaime usa a magia Mão Negra para tentar impedir, mas, ao enfiar a mão no peito do inimigo, ele percebe que não conseguirá parar. O corpo do invasor explode, mas o Prota sai ileso. Ele pensa que se não fosse pelo Black, ele teria problemas.
Jamie manda Black absorver a luz que se formou na sala e impediu que o inimigo escapasse, mas nesse momento, a aparência original da Quimera é revelada. Ele então acorrenta a Quimera e usa a magia Explosão da Morte, causando uma nova explosão no corpo do inimigo. Mesmo após todos os ataques que sofreu, a Quimera cospe uma semente, que consegue escapar de Jamie. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal, que em breve trarei mais. Se quiser recomendar uma obra, deixe nos comentários.